Bom, tá gravando então. Aí eu só vou confirmar com vocês se tá em tela cheia. Tá em tela cheia? Tá, né? Tá. Então eu posso começar, né? Acho que sim, tá em tela cheia mesmo, né? Ah, então acho que deu certo. Bom. Você não viu? Oi? Eles estão escutando 100%? Então, F11, né? Já tá gravando, viu? Então, tá aberto o microfone. Então acho que tá certo. Ó. Ele demora um pouquinho? É que ele demora um pouco, tá? Acho que tá certo. Então, pessoal, a gente vai fazer esse segundo treinamento de normalização de trabalhos acadêmicos segundo a ABNT para a turma da tarde, da graduação em terapia ocupacional. Então, por que padronizar? Então, quando a gente fala em normalização, a gente fala em padronização, né? Porque padronizar indica qualidade, confiabilidade e intercambiabilidade. Então, documentos que são padronizados, eles indicam que tem mais qualidade, mais confiança, né? E podem ser intercambiados entre instituições, entre países, de uma forma mais fácil, tá? E a padronização facilita a recuperação de trabalhos acadêmicos também, tá? Quando você vai pesquisar, tentar recuperar eles, né? E demonstra ética na pesquisa. Qual o órgão que normatiza no Brasil, não só na área de documentação, em várias áreas, né, técnicas, é a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Bom, aqui é um exemplo do que a gente vai falar hoje, né, das duas primeiras normas de citações e de referências. Então, exemplo de uma publicação de um livro da Unesp, né, da editora Unesp. Então, a gente mostrando aqui uma citação que foi feita desse texto e uma referência dele, tá? Então, a gente vai entrar agora na primeira norma, que é a norma ABNT-NBR 10.520 de 2023, que trata de como fazer as citações em documentos. Então, essa é a cara da norma, que vocês abrem ela, a original, no catálogo online Pérgamo, que a base de dados de normas técnicas está integrada nele, né? Então, vocês conseguem abrir o PDF da norma lá, logando com a senha de vocês no Pérgamo, que é o nosso catálogo online. Então, essa norma, a BNT-NBR 10.520/2023, é uma norma da área de documentação, sobre citações em documentos, como fazer as citações, né? Então, essa norma vai especificar as características exigíveis para a apresentação de citações em documentos de diversos formatos, tá? Então, impresso, online, no formato audiovisual. Para que serve a citação? Então, a gente faz a citação para indicar o legítimo autor das informações apresentadas, honestidade intelectual. Então, tem que dar crédito para o verdadeiro autor da fonte de onde você pegou as ideias, né? Então, tem que ter essa ética, essa honestidade intelectual, se não configura plágio, né? Que é considerado um crime acadêmico, que pode sofrer processo judicial e perder o seu título de mestrado, doutorado, mesmo depois de formado, tá? Então, é muito importante, na parte de citações, vocês citarem todas as fontes usadas, inclusive quando vocês mesmos utilizam um documento antigo de vocês, você vai estar fazendo um artigo, quer citar um outro artigo seu de 5 anos atrás. Tem que fazer autocitação também, tá? Então, a gente usa a citação para reforçar ou contrariar um tema abordado. Então, você traz outros autores que você vai citar,
para concordar com você ou discordar, né? Para validar um raciocínio, né? Ajudar você num raciocínio, apoiar o seu raciocínio, o caminho que você está seguindo, demonstrar estudo e enriquecer o trabalho. Então, quando você traz várias citações para enriquecer o trabalho, você demonstra que você pesquisou, né? Que você não está tirando do nada aquelas ideias, né? Então, isso enriquece o trabalho. Apontar aos leitores outras fontes úteis, né? Então, outras publicações, outros livros, outros artigos, outros autores que também estudam aquilo, e não ser acusado de plágio acadêmico, que é o mais perigoso, assim, né? Tanto para o aluno como para o orientador também, né? Então, nessa parte de citações, a recomendação que eu passo nos treinamentos é pecar pelo excesso. Tem que citar o máximo possível tudo que você usar de outra pessoa, né, de outro autor. Citação. Menção no texto de informação extraída de outra fonte, né, de outro documento, de outra publicação que não é o que você está escrevendo. Nós temos 3 tipos de citação, tá? A citação direta, que é a transcrição de parte da obra do autor consultada de forma literal, né? Citação indireta, que é parafraseária, é um texto que você vai escrever com as suas palavras baseado nas ideias do livro lá que você consultou. E citação de citação, que é quando você não teve acesso ao original, tá? Que geralmente é uma publicação antiga, um livro raro, então você vai usar um autor mais moderno que fala daquele documento antigo, daquele livro antigo que você não teve acesso. Citação direta. Então, aqui um exemplo da citação direta menor, com até 3 linhas, né? Onde vai ser usado aspas duplas e elas são inseridas no parágrafo. E tanto você pode fazer do primeiro jeito, com o autor inserido no parágrafo, como da segunda forma, com o autor entre parênteses. E você pode também mesclar cada hora no texto, você faz de um jeito. Citação direta com mais de 3 linhas, que é aquela da letrinha menor que recua, né? Recuo de 4 centímetros, a letra menor, a fonte menor, o espaçamento simples, de 1, né? Então, a citação direta com mais de 3 linhas deve ser destacada com recuo padronizado em relação à margem esquerda, com letra menor que é utilizada no texto, espaço simples e sem aspas. Não precisa dar aspas, tá? Agora, a citação indireta, tá? Tem 2 formas também, o autor inserido no parágrafo, ou então o autor entre parênteses no final, e você pode revezar essas 2 formas. A citação indireta é a paráfrase, você vai escrever com as suas palavras as ideias daquele trecho que você está citando de outro autor. Citação de citação, que a gente usa o apud, que é essa expressão latina, que ela é em itálico, tá? Ali em cima não está, mas embaixo está em itálico. Então, é quando você não teve acesso ao documento original, que geralmente é um livro antigo, raro, né? Algum artigo antigo que não foi digitalizado ainda, né? E tem 2 formas de fazer, com o autor inserido no parágrafo ou entre parênteses. Então, e assim, o APUD deve ser evitado, que sempre o ideal é você ir na fonte original, mas tem vezes que você realmente não consegue acesso ao documento original, então você vai ter que usar um autor mais novo, mais moderno, que está falando daquele antigo. Citando o documento com 4 ou mais autores. Citar todos os autores ou inserir o primeiro seguido da expressão et al. Et al significa e outros, né? E outros autores e outros colaboradores, tá? Então, você vai ou colocar ali, se forem 4, né? Todos os autores entre parênteses, tá? Você tem essa opção de colocar todos, ou então você coloca só o primeiro et al, e et al é uma expressão latina em itálico, tá? Quando você for colocar todos os sobrenomes de autor, tem que colocar o ponto e vírgula. Citando trechos traduzidos.
Ao traduzir trecho de uma obra consultada, deve-se indicar a tradução com uma das seguintes expressões: tradução nossa ou tradução própria como último elemento da chamada da citação, tá? Então, tradução nossa, né, quando você está traduzindo, ou tradução própria quando já veio traduzido. Vou colocar isso por último. Coincidências de sobrenomes de autores, né? Que são nomes homônimos, que são sobrenomes iguais. Aqui no Brasil tem muito Silva, Souza, né? E então, se colocar o sobrenome não abrevia, né? O prenome até dá para abreviar, mas o problema é assim, que nem o segundo exemplo, dois Silva, um é Cássio, outro é Carlos, se você põe C ponto, parece que é a mesma pessoa. Então é melhor, eu gosto de colocar inclusive os prenomes por extenso, até se tem nome do meio também, mas acontece que alguns autores padronizam para as bases de dados que preferem o nome deles daquele jeito, abreviado, enfim. Documentos de um mesmo autor, tá? Citações de diversos documentos, você usou no seu trabalho citações de diversos documentos de um mesmo autor, publicados no mesmo ano, mas são documentos diferentes. Então, você vai acrescentar com letras minúsculas, letrinhas ali em ordem alfabética para diferenciar os documentos. E na lista de referências, lá no final, também você vai pôr a letra após a data do documento. Documentos de um mesmo autor, mas anos diferentes. Você vai indicar os anos também ali na citação, separados por vírgula. E lá na lista de referência também não pode esquecer que você vai fazer a referência de todos os documentos separadamente. Então, se foram artigos, se foram livros do Passos, cada um de um ano, para cada ano, uma referência, lá na lista de referências. Aqui depois a gente vai corrigir o título correto é diversos documentos de vários autores, né? Então, citação de documentos, de diversos documentos de vários autores, tá? Publicados em anos diferentes e mencionados simultaneamente. Então, esse trecho aqui que está sendo parafraseado numa citação aí indireta, ele está usando todos esses autores com publicações desses anos deles, né? Você vai colocar eles em ordem alfabética e depois lá na lista de referências você vai citar o livro do Cross 74, o livro do Knox de 86, o livro do Mezirow de 91, tá? Indicação de páginas de documentos não paginados na citação direta. Convém indicar a localização do trecho citado, tá? E, inclusive, nesse exemplo, se é uma coisa de áudio, audiovisual, naquele exato momento, você vai, não só a página onde está, se é um documento impresso, mas a indicação de localização exata dos minutos, dos segundos, tá? ênfase de trechos cujo destaque já faz parte da obra consultada. Então, nesse primeiro exemplo já veio, assim, em negrito, esse trechinho independente, vírgula diversa, ou ênfase de trechos feitos pelo autor que está usando a citação, né? Então, quando você que vai fazer, você pode pôr em negrito ali, que nem no segundo exemplo, produção de degenerados, e aí lá no final da citação você vai colocar grifo nosso ou grifo próprio, tá? Bom, aqui termina a norma de citação, tá? Então, o que eu quero destacar é isso, só tomar cuidado com a questão do plágio, sempre citar as fontes, inclusive se for você, melhor pecar pelo excesso, como eu comento lá no treinamento de bases de dados, e assistam a playlist do canal do CIB, que fala sobre plágio acadêmico, lá no YouTube, tá? Não sei se vocês têm alguma pergunta até aqui sobre a norma de citação, se quiserem perguntar durante a gravação, senão depois que eu desligar pode perguntar no final, tá? Aí agora a gente vai falar sobre a norma maior, que é a mais longa,
que é a BNT-NBR 6023 de 2025, que é a norma de referências. Como vocês vão elaborar a lista de referências lá do final do trabalho, tá? Essa norma estabelece os elementos a serem incluídos nas referências, né? A última atualização dela foi de 2020. Então, o que é a referência, tá? A referência é constituída de elementos essenciais e, quando necessário, acrescida de elementos complementares. Devem ser apresentados em sequência padronizada. Os dados dos elementos são retirados do próprio documento e devem ser indicados conforme consta neste. O que fazer no caso de inexistência de dados em um documento? Utilizam-se outras fontes de informação e os dados devem ser indicados entre colchetes. Então, os elementos essenciais para fazer uma referência é a indicação de responsabilidade, né, a autoria, o título, edição, o local, a editora, a data e os elementos complementares, por exemplo, o ISBN, a coleção do livro e o endereço eletrônico, se for um documento virtual, digital. Regras da apresentação. As referências podem aparecer em nota de rodapé, no fim do texto, partes ou seções, em lista de referências, antecedendo resumos, resenhas, recensões e erratas. Lá na lista de referências, usar o espaçamento simples, separadas entre si por uma linha em branco de espaçamento também simples. Alinhamento à margem esquerda, em notas de rodapé, tamanho da fonte menor que 12, sem espaço entre as referências, alinhamento deve destacar o expoente, né? Aquele númerozinho, ou seja, a partir da segunda linha, o alinhamento deve ser feito abaixo da primeira letra da primeira palavra. E caso exista mais de uma obra do mesmo autor, deve-se repetir a indicação de autoria, né? Então, o mesmo autor, você vai repetir, colocar todos os livros, todos os artigos dele separadamente, que você usou no seu trabalho, né? Indicação de responsabilidade, autoria. Sobrenome sempre em maiúsculas, sempre por extenso, sempre em maiúscula, que a gente chama de caixa alta também. Os prenomes podem ser abreviados. Padronize os nomes para o mesmo autor quando aparecerem de formas diferentes em documentos distintos. Utilize pseudônimo se assim aparecer na obra, principalmente livro de literatura, pode acontecer de aparecer do autor preferir usar pseudônimo, né? E aí, quando o autor, uma hora ele abrevia, outra hora ele põe por extenso o nome dele, é melhor você padronizar e preferir de uma forma só, né? Eu prefiro por extenso, acho que fica mais claro, identifica melhor, né? Outras entradas de nome. Quando tem o grau de parentesco, filho, júnior, fica assim como um nome composto, tá? Os nomes compostos, como esse exemplo, Espírito Santo, quando tem o tracinho hífen no meio, tá? Sobrenomes hispânicos, Garcia Marques, é desse jeito. E quando tem os prefixos, que são esses sobrenomes italianos também, né? De Ambrósio, La Torre, também é dessa forma que você vai fazer a entrada no nome. Indicação de responsabilidade. Até 3 autores. Os autores devem ser separados com ponto e vírgula, tá? E 4 autores ou mais, você tem a opção de usar a expressão latina etial e colocar só o primeiro. E o etial em itálico. Essas expressões latinas sempre em itálico, né? Aí, continuando nas indicações de responsabilidade, que não só necessariamente o autor que escreveu o texto, mas também nos últimos tempos que tem saído esses livros de coletâneas de artigos, por exemplo, né, que tem sido cada vez mais comum, vai ter um organizador, um compilador, um editor, um coordenador, também são responsáveis, tá, pela obra. Então, tem a sigla de cada um, org, comp, ed, cord, que você vai usar, sobrenome por extenso em caixa alta, em letra maiúscula, e depois o prenome, tá? Então, tem um exemplo aqui de um documento online, projetos de filosofia, e com o link e a data de acesso. Agora aqui, quando é pessoa jurídica, né, que é uma instituição, uma empresa, tá?
O nome da entidade vai estar em letras maiúsculas, né? As obras de responsabilidade de pessoa jurídica, que seriam órgãos governamentais, empresas, associações e outros, têm entrada pela forma conhecida ou como se destaca no documento por extenso ou abreviada. Prefiro por extenso, né? Eu oriento mais os alunos a fazerem por extenso, acho que fica mais claro para não ter confusão. Convém que se padronizem os nomes para o mesmo autor quando aparecerem de formas diferentes em documentos distintos. Então, aqui a gente tem os exemplos, né? Associação Brasileira de Normas Técnicas, Petrobras, Universidade de São Paulo. Aí a gente tem o problema lá dos homônimos que está destacado aqui, né? Que nem, por exemplo, Biblioteca Nacional, que tem vários países com esse nome. Entre parênteses, você vai colocar a jurisdição, a unidade geográfica da onde que é, para diferenciar se aquele livro que você pegou é da Biblioteca Nacional do Brasil ou da de Portugal, por exemplo. Indicação de responsabilidade. Trabalho apresentado em evento, né? Então você vai começar ali pelo autor, pelo título do trabalho e sempre em. Aí o nome do evento, que edição que é, que ano que é, que lugar que foi, anais, né? Sempre nesse estilo. E o outro exemplo ali, o segundo exemplo do Congresso Português de Sociologia, actas, né, no português de Portugal, tá? E quando é online, também o link e o lugar que está disponível, tá? Artigo de periódico, que é o mais comum que vocês vão sempre encontrar, né? O primeiro exemplo, então sempre vai colocar em negrito o título da revista, não o subtítulo, né? E o primeiro exemplo é uma revista impressa, né? Então, a revista sempre vai ter essas informações principais, que nem tem no primeiro exemplo. No segundo exemplo, que muda é que aparece o DOI, né? O número identificador único digital desse artigo, que já é uma coisa, né, dos documentos digitais, o link onde ele está acessível e a data de acesso. Aí aqui a gente destacou, né, o que é o DOI, a sigla em inglês para Digital Object Identifier, ou identificador de objeto digital, é um código único e permanente atribuído a documentos digitais, como artigos científicos, teses, livros, capítulos de livros e até mesmo relatórios técnicos. Em termos simples, o DOI funciona como CPF de um documento digital. Tá? Indicação de responsabilidade. Por exemplo, quando é uma instituição governamental, GOV, né? O nome deve ser precedido pelo órgão, pelo nome do órgão superior ou pelo nome da jurisdição a qual pertence. Então, quando a instituição vinculada a um órgão maior tem uma denominação específica que identifica, a entrada é feita diretamente pelo seu nome. Como aí esse exemplo da UFISC, da UFSCar também é a mesma coisa. Quando é, que nem, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, que muda a cidade ou estado, tem que colocar entre parênteses a jurisdição, tá? E o segundo exemplo, uma publicação do Ministério da Justiça brasileiro. Autoria desconhecida, não se sabe quem é o autor, tá? Então a gente faz a entrada pelo título e não pelo autor. Então a primeira palavra do título, pulando-se artigos, preposições, palavras pequenas, a primeiro substantivo, a primeira palavra maior do título vai entrar no lugar do sobrenome do autor, como se fosse o sobrenome do autor, tá? Os títulos, eles são. O título e o subtítulo devem ser reproduzidos como figura no documento, separados por 2 pontos, tá? O recurso tipográfico, negrito, itálico ou sublinhado. O recurso tipográfico é utilizado para destacar e deve ser uniforme em todas as referências. O subtítulo, se houver, não deve ser destacado.
Este recurso não se aplica às obras sem indicação de autoria, cujo elemento de entrada seja o próprio título, com a primeira letra em maiúscula. Tá? Então, esse exemplo aqui desse livro de arte sacra, né? Ele tá com o título ali em negrito. E esse outro exemplo de um trabalho de um evento, né? Aí tá entre colchetes indicando que são trabalhos apresentados, é uma informação externa, porque não tem o título dos trabalhos, tá? Só do evento. Edição. Livros traduzidos tem a edição original do original e tem a edição da tradução também, tá? A edição se concerne no documento deve ser transcrita pelas abreviaturas do numeral ordinal e da palavra edição, ambas no idioma do documento, tá? Indicação de emendas e acréscimos. Então, ali, terceira edição, revista e aumentada, né? Então, tem alguns livros que vão vir com esse acréscimo, com essa emenda aí de revista e aumentada. E os documentos eletrônicos que criaram uma nova palavra para edição, que é versão, que é equivalente ao elemento edição. Vem version, né, se tiver em inglês, ou versão em português. Local. O local de publicação, a cidade, deve ser indicado como consta no documento. Tomar cuidado com as cidades homônimas que se repetem, que é o caso de São Carlos também, que tem outra cidade em Santa Catarina, né? Então tem que colocar vírgula sigla nos trabalhos daqui também, né? De São Carlos, vírgula São Paulo. Quando o local é inexistente na publicação e você consegue descobrir e ter certeza que é naquele lugar, coloque entre colchetes. Se não souber, vai usar essa expressão latina sine loco, né? Que ela vai ser abreviada, tá? Para substituir. Você não achou nem outra fonte que local que era, tá? Editora. O nome da editora, da gravadora e outras instituições responsáveis pela publicação deve ser indicado como aparece no documento, suprimindo-se as palavras que designam a natureza jurídica ou comercial. Então, que nem no caso aqui da editora Atlas, né? Esse livro da editora Atlas, né? Foi colocada uma informação complementar ali de bibliografia, onde está a bibliografia, o ISBN. Editora Atlas SA, Sociedade Anônima, não precisa colocar o SA, assim como tem o LTDA limitado, também não precisa, o LTDA limitado, né? Editora homônima é uma instituição, então a gente tem a instituição, a escola, a faculdade Senac, a editora Senac, né? Aí é bom diferenciar, né? Eu coloco a editora Senac, não só Senac, e duas editoras com locais diferentes, você vai colocar o ponto e vírgula separando. É um livro de história da ciência que ele teve duas editoras, a Expressão e Cultura e EDUSP, cada uma numa cidade diferente, vai colocar ali separado entre com ponto e vírgula, tá? Esse outro exemplo aqui, se a editora for uma pessoa jurídica, né, você pode usar a sigla no lugar da editora, de preferência a sigla para ficar menor, né? E o segundo, isso é o primeiro exemplo. O segundo exemplo, duas editoras com o mesmo local, tá? Então, essas duas editoras, Elsevier e Campos, eram no Rio de Janeiro. Editor inexistente vai colocar essa expressão latina abreviada, tá? Que não se desconhece, nem por outras fontes se desconhece a editora, né? E editora e local inexistente, no caso desse documento aí, a história de Mirador do Gonçalves, não se achou local e não se achou editora, tá? A data.
A referência deve apresentar sempre um ano de publicação e esse deve ser indicado em algarismos arábicos. Mas somente em documentos mais antigos geralmente não tem, né? Então, tem um exemplo simples ali de um livro, né? Como deveria ser. Aí, todas essas situações de datas inexistentes, né? Que são opções do que você pode fazer, né? Colocar, se você está com dúvida do ano, o ano provável, o intervalo de anos, o ano aproximado, se você tem certeza só da década ou só do século, tá? Caso não seja localizado o ano de publicação, deve ser indicado um ano, seja do copyright, precedido da letra C em minúsculo sem espaço, da distribuição, da impressão, entre outros, tá? E se nenhum ano de publicação, distribuição, copyright, impressão, entre outros, puder ser localizado no documento, deve ser indicado um ano entre colchetes, tá? O último exemplo ali foi colocado um ano que não se tem certeza e a informação complementar no prelo porque não foi publicado ainda. Tá? No caso de documentos eletrônicos, sempre vai ter que colocar o link, tá? Disponível em o link e a data de acesso, porque depois ele pode sair fora do ar, né? Mês de ano, tá? Tanto ali no primeiro exemplo, no Facebook da BNT, tá? O segundo exemplo, um e-mail, né? Que não se tem o local. E o último exemplo, um podcast, tá? As notas sempre são complementares, opcionais, né? Sempre que necessária a identificação da obra, podem ser incluídas notas com informações complementares ao final da referência em língua portuguesa, sem destaque tipográfico. Então, não vai pôr nem em negrito, nem em itálico. No caso de documentos eletrônicos, as notas devem ser apresentadas antes da expressão disponível em. Que aí disponível em, aí vai colocar o link e depois a data de acesso, né? Então, esse primeiro exemplo é de um livro, que ele antes ele era uma dissertação de mestrado e se achou importante colocar isso como nota, né? O segundo exemplo se achou importante no final colocar o título original em inglês e falar que incluía a bibliografia. E esse terceiro exemplo achou-se importante colocar que está no prelo, que não foi publicado ainda, tá? Ordenação das referências. O sistema alfabético é o mais usado, aí tem um exemplo ali, né? Do Dreyfus ali, que foi citado no texto, e aí ele ali na. Deixa eu descer um pouco. Ele ali na lista de referências por ordem alfabética. Tá? As referências dos documentos citados em um trabalho devem ser ordenadas de acordo com o sistema utilizado para a citação no texto. Tá? Então, se você fez por número no texto, as referências vai ser por numeração. Se você deixou sem nada, que é em ordem alfabética, que é mais o padrão, na hora de fazer a lista de referências, vai ser em ordem alfabética do sobrenome de autor, né? E as referências devem ser reunidas no final do trabalho, do artigo ou do capítulo em ordem alfabética de seus elementos. Se houver numerais, considerar a ordem crescente, né, do menor para o maior. Aí tem a opção do sistema numérico de ordenação das referências, que é o menos usado, mas isso já tem que ser sido feito lá no texto, né? Então, as referências, elas podem ser numeradas de acordo com a ordem sequencial em que aparecem no texto pela primeira vez e colocadas na lista nessa mesma ordem. Então, não vai seguir a ordem alfabética, vai seguir a ordem em que elas aparecem no texto, a primeira número 1, a segunda número 2 e esse número expoente, tá? Geralmente o que a gente vê é mais a ordem alfabética que a padrão para a ordem das referências, né? Aí terminou aqui essa parte de referências, da norma de referências, que é a maior. Não sei se vocês têm alguma dúvida, que se querem me interromper pelo áudio.
Senão eu vou continuar para a última norma, que é a de apresentação visual dos trabalhos acadêmicos, né? Bom, essa norma aqui é NBR 14.724, né, de 2024, a última versão corrigida de 2025, porque assim, essas normas elas são atualizadas, tem às vezes algumas correções num outro ano, no próximo ano, e elas também, elas têm uma consulta pública para votação quando vai ter uma mudança significativa que a população pode participar, tá? Periodicamente, assim, quando elas são atualizadas, que tem mudanças substanciais. Então, guia visual da ABNT. Então, a gente vai falar agora da anatomia do trabalho acadêmico, tá? Um manual de referência rápida para estrutura, ordenação e formatação. Qual que é o propósito dessa norma, né? A padronização visual estabelece princípios gerais para a elaboração geométrica e estrutural do documento, né, no caso, os trabalhos acadêmicos. Foco na avaliação, facilita a leitura e a navegação para bancas, comissões examinadoras e orientadores. E aplicação universal, né? Essa universalidade, essa intercambiabilidade, válido para tese de doutorado, dissertações de mestrado, TCCs e trabalhos extra-classe. A estrutura macro do trabalho. Então, assim, a casca do trabalho é a capa e a lombada, que é opcional, e a lombada só vai ter quando for impresso, né? Se for no documento digital, não vai ter a lombada, só vai ter a capa, que é obrigatória. Parte interna do trabalho. A gente tem os elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Os elementos pré-textuais preparam e identificam, e a contagem de paginação é oculta. Os elementos textuais é o núcleo da pesquisa, a paginação visível, onde começa a aparecer o número ali da paginação, e os elementos pós-textuais, eles servem para suporte, comprovação e referências, tá? O mapa de sequência, a ordem exata das páginas. Então, aqui a gente fez um mapa do que é obrigatório e do que é opcional, tá? Da parte externa, pré-textual, textual e pós-textual. Então, o que é elemento obrigatório do seu trabalho, do seu TCC, né? A capa, a folha de rosto, a folha de aprovação, o resumo na língua mãe, na sua, né? A vernácula, na estrangeira, em inglês, o sumário, a introdução, o desenvolvimento, a conclusão e as referências. Todos os outros são opcionais. Lombada, só se for impressa, errata, se tiver alguma coisa para corrigir depois, e foi, principalmente se for impresso, né? Porque está online dá para editar, né? Dependendo. A dedicatório, agradecimentos e a epígrafe, as listas de ilustrações, tabelas, gráficos, siglas, o glossário, o apêndice, o anexo, o índice, tudo isso são opcionais, tá? Parte externa, capa e lombada, lombada no caso se for opcional, porque é só no caso de se for impresso encadernado, né? E é regido por outra norma da BNT, NBR 2225, para lombada, tá? Agora, a capa, o nome da instituição, o nome do autor, o subtítulo, título e subtítulo do trabalho, volume se tiver, e a cidade local, cidades com nomes homônimos, né, São Carlos, SP, Viçosa, MG, o estado para diferenciar e o ano. Tá? Elementos pré-textuais, né? Então, a folha de rosto, o anverso, que é a frente, né? Que o verso é atrás, o anverso que é a frente. Tem que ter autor, título, natureza do trabalho, objetivo, instituição, área, orientador, cidade e ano. Tá? No verso vai ter a ficha catalográfica, né?
E a folha de aprovação, que é onde a banca vai ali assinar, né? A banca examinadora do seu trabalho. Os resumos na língua em português, na língua vernácula e na língua estrangeira, que geralmente é o inglês, né? Que é regido por outra norma, NBR 6028, dos resumos. E o sumário, né? Que vai estar lá com as divisões do seu trabalho, né? Com as seções, que é regido também pela norma NBR 6027. Tá? Então, para tudo isso tem norma, tem regra. Elementos pré-textuais, né? As adições opcionais, as complementações opcionais. A errata, se for preciso, né? Se tiver alguma coisa para ser corrigida, inserida logo após a folha de rosto, e num papel avulso, se já foi impresso, tá? As mensagens de dedicatória, agradecimentos e epígrafe, que devem ser alinhadas na parte inferior direita da página, também opcional. As listas de ilustrações, tabelas, abreviaturas e siglas, símbolos, gráficos, elas também são opcionais. E a dica é que você crie cada lista para cada tipo, tá? Não misturar gráficos com tabelas e com símbolos e seguir a ordem exata em que aparecem no texto. Elementos textuais, o coração da pesquisa. A introdução apresenta os objetivos do trabalho e as razões de sua elaboração, né? A motivação, a justificativa, né? Onde se quer chegar, os objetivos. Desenvolvimento, detalha a pesquisa, o estudo realizado, a metodologia e os resultados. E a conclusão, o fechamento e a síntese final. Atenção à nomenclatura. O trabalho ABNT não é dividido em capítulos, ele deve ser estritamente organizado em seções primárias, secundárias, com a numeração progressiva. Não é bem como num livro, tá? Elementos pós-textuais, referências e os complementos finais, né? Só a referência que é obrigatória mesmo, né? Por conta das citações, né? O único elemento pós-textual exigido por padrão é as referências, que é obrigatório, o resto é tudo opcional. Então, a gente destacou aqui um dos que gera mais dúvida, que é a diferença entre apêndice e anexo, tá? O apêndice elaborado pelo próprio autor para complementar sua argumentação, e o anexo é um documento não elaborado pelo autor, foi elaborado por terceiros, né, outras fontes, e serve de fundamentação ou comprovação. Formatação de ambos, o nome deles vai estar tudo em letra maiúscula, tudo em caixa alta. Espaçamento de linhas e lógica de paginação. Espaçamento normal ao longo do texto é de 1,5, padrão para todo o texto principal. O espaçamento simples de 1 para citações diretas, né? E nas referências também. As referências têm espaço simples entre as linhas, mas são separadas entre si por uma linha em branco. Né? Você dá um enter, deixa uma linha em branco de espaço entre elas. O relógio da paginação. Esse aqui que também gera um pouquinho de confusão. Quando você vai contar a numeração das páginas, você sempre vai começar a contar, né, uma contagem invisível, né, desde ali da folha de rosto. Mas o númerozinho impresso só vai aparecer a partir da introdução, tá? E vai aparecer no canto superior direito a 2 centímetros das bordas. Se for impresso o trabalho no verso, o número fica no canto superior esquerdo, tá? Então, a contagem começa na folha de rosto, mas o número em si só aparece lá na primeira página da introdução. E a primeira página da introdução, o trabalho acadêmico, nunca vai ser o número 1, porque a contagem já começou antes na folha de rosto, tá? Anatomia de ilustrações e tabelas. Então, exemplo de como você vai fazer. Esse gráfico, essa tabela vai ser atribuído um número, conforme aparece no trabalho, e um título, né? E sempre vai ter uma fonte, nem que seja elaborado pelo próprio autor, tem que colocar ali, e tem a opção de acrescentar uma nota também, uma nota explicativa, se assim for necessário, né?
E o título, a fonte e as notas devem acompanhar as margens da própria ilustração, não a margem da página. Então, não vai estar mais para cá, vai estar bem embaixo, né? As tabelas, lembrando que as tabelas devem seguir a padronização do IBGE, tá? E algumas partes aqui vocês viram que remetem para outras normas da ABNT específicas, né? De resumo, de como fazer lombada, né? A gente não nem já ficou bastante coisa, a gente nem trouxe essas outras também. Tem partes pequenas que já demandou uma outra norma, tá? Fórmulas, equações e siglas. Aí um exemplo aqui de equações ou fórmulas, né? Destacadas no texto, se necessário, numeradas com algarismos arábicos entre parênteses alinhados à direita, né? As siglas, primeira vez que você usar a sigla, você coloca ela por extenso e na frente, entre parênteses, a sigla, e aí depois você pode só usar a sigla dali para frente no texto. Não precisa mais colocar tudo por extenso de novo. E aí você vai criar a lista de siglas lá no começo, onde você vai colocar todas as siglas que você usou e por extenso o que é cada uma, tá? Checklist final da BNT, uma revisão pré-entrega. Então, essa última norma aqui, ela vai falar da geometria e da fonte, das margens, que tem que ser 3 centímetros superior à esquerda e 2 centímetros inferior à direita. A fonte 12, que geralmente é Arial Times New Roman, as mais usadas. Espaçamento de 1,5 ao longo do texto. Sequência obrigatória, tá? Então, primeiro a capa, depois a folha de rosto, depois a folha de aprovação, depois resumo, sumário, o texto, né? E as referências. Ressaltando alguns detalhes críticos. Numeração de página começa a aparecer apenas na introdução, no canto superior direito, e nunca vai ser um. Aí tá um, mas não é para ser um, porque já começou a contar lá na folha de rosto, tá? Título sem numeração, não vai precisar de numeração, tanto o sumário como as referências, então eles ficam centralizados. Fontes e títulos das ilustrações estão perfeitamente alinhados com a imagem, tá? Geralmente é embaixo que a gente coloca, tá? E é isso. Isso aqui é o e-mail geral do departamento de referência aqui do atendimento no piso 1, né? Não sei se vocês têm alguma pergunta aqui. Deixa eu ver. Se alguém quer perguntar alguma coisa durante a gravação, senão eu encerro a gravação. Pelo menos a gravação. Deixa eu ter. Posso encerrar a gravação? Pode, né? Vamos ver se eu vou conseguir, que aquela